Como nós estamos aqui tendo essa sessão e o período ao qual nós estamos, por óbvio, participando, mas eu não poderia deixar de cumprir com o meu mistério, como deputado federal, de estar aqui cumprindo com as minhas atribuições, até porque os precatórios, né, do Fundef, essa discussão, ela exige uma celeridade enorme, porque algumas prefeituras, alguns gestores já estão na iminência de fazer uso desses recursos. Portanto, eu não poderia abdicar jamais de cumprir com o meu papel de legislador, e enquanto também investido de presidente e coordenador da Comissão Externa para Aplicação e Fiscalização dos Recursos do Fundef, de estar presente nessa data toda especial. Por óbvio, sem também aqui deixar de registrar que outros parlamentares gostariam também de estar fazendo parte deste importante momento para o Parlamento brasileiro, já que essa quantia desses recursos públicos referente a esses precatórios passam só dos municipais de 90 bilhões de reais, e agora teremos também os precatórios no âmbito estadual, né? Então, em nome desses parlamentares, aqui o deputado JHC também está aqui presente, representando. E farei uso, né, da palavra daqui, né, da presidência, para que a gente possa iniciar os nossos debates. Mas, antes de mais nada, agradecer a participação de cada um de vocês que estão aqui presentes, geograficamente, junto conosco, aqui no plenário. Mas tenho certeza que nós estamos sendo assistidos por milhares de pessoas, seja pelo site da Câmara, pela TV Câmara, que está também na internet, ou também pela TV Câmara, a quem nos assiste ao vivo desse debate. Então, gostaria de me dirigir a todos os telespectadores e aqueles também que estão nos acompanhando através da grande rede mundial que é a internet. Então, senhoras e senhores, o deputado JHC, gostaria até que, para me orientar, colocasse o tempo no painel também. Então, senhoras e senhores, nós estamos iniciando mais uma vez esse debate para tratar de um tema fundamental e de grande importância. Então, no início deste ano, eu, com a minha preocupação peculiar de uma das funções típicas do parlamentar, que é fiscalizar as ações, o orçamento, os recursos públicos e o nosso poder legiferante, me senti incomodado em não poder participar de uma forma mais efetiva sobre a aplicação desses recursos, das parcelas que foram de forma equivocada pagas aos municípios, as parcelas ainda do antigo, né, Fundef. E quando a gente fala nas parcelas do Fundef, nós estamos falando em desenvolvimento do ensino e, especialmente, também em valorização do magistério. Então, nós criamos a comissão externa, para quem está nos assistindo, essa comissão externa é o instrumento que a Câmara dos Deputados tem de fiscalizar assuntos específicos para que parlamentares possam se debruçar naquela comissão, que terá a sua vigência até o final deste mandato, para justamente ter uma eficácia ainda maior em relação a termos e a pontos específicos dentro do nosso orçamento de eventuais temas relevantes. Então, nós propusemos essa comissão, que foi aprovada por pelos parlamentares dentro da casa, usamos esse instrumento, formamos a comissão, e eu tive a alegria e a felicidade de ser o coordenador. Então, iniciando essa discussão, eu gostaria também de parabenizar a todos os órgãos de fiscalização e controle, Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas, os Tribunais de Contas estaduais, que, apesar, né, de ter algumas divergências em relação à aplicação desses recursos, acredito que todos eles estejam de boa fé.
E, sobretudo, porque a vinculação de 100% para a educação, ela surgiu por um debate democrático, especialmente também por muitos sindicatos, né, questionando e provocando os órgãos de fiscalização e controle, sindicatos que eu me refiro da própria, né, de base da educação, e nós conseguimos chegar à vinculação dos 100% desses recursos para a educação, né? Então, isso foi um passo fundamental, muito importante. Então, eu gostaria de, aqui nesse momento, de fazer esse registro e parabenizar todos esses que se esforçaram para que, nesse momento, a gente tivesse já a vinculação desses recursos para os 100% para a educação. Quando nós criamos a comissão, nós fizemos questão de convidar os órgãos de fiscalização e controle para participarem. Então, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas, Ministério Público Estaduais, Ministério Público de Contas, todos estiveram presentes diante desse debate. Avançando no debate sobre temas jamais temas que foram discutidos de forma mais aprofundada, alguns desses temas foram vencidos e outros deles correm também no âmbito judicial os seus questionamentos da aplicação desses recursos. Mas, nesse transcurso, o que nós encontramos, o maior desafio e o maior gargalo, doutor Nivaldo, foi justamente a questão da subvinculação. Foi onde nós encontramos uma discussão que sequer existia e estava ali o direito, especialmente da valorização do magistério dos professores entre a vida e a morte. Foi que nós resgatamos essa discussão, trouxemos para o âmbito da Câmara dos Deputados, que é a casa do povo brasileiro, e nós demos luz, colocamos no palco quem estava na periferia dessa discussão ou quem tinha dificuldade de ter voz, né, dentro dessa discussão. Então, nós conseguimos, através dessa comissão, e aqui destacar o importante papel do parlamento brasileiro e da função de um parlamentar, e justamente a missão que nós temos aqui dentro da casa, que é, através de um debate democrático, garantir os direitos da sociedade, dos cidadãos e, sobretudo, daqueles que provocam a nossa casa. Começamos essa discussão e encontramos, pelo Brasil, uma enxurrada de ações no âmbito judicial em diferentes direções em que não se sabia ao certo, ou pelo menos naquele momento não se tinha uma clareza sobre a aplicação desses recursos. E causou uma insegurança, e ainda hoje persiste uma insegurança jurídica em relação ao pagamento dos precatórios. Então, tanto para o gestor que quer pagar, quanto para quem vai e tem o direito de receber esses precatórios. Então, nós estamos caminhando, já tivemos algumas vitórias, né, em relação a essa discussão, e nós conseguimos alguns avanços. Então, para quem está nos assistindo, para que entendam o que é que basicamente está ocorrendo. Quando nós começamos a comissão, existia um parecer na verdade, uma orientação do próprio Tribunal de Contas da União, que orientavam os órgãos de fiscalização e controle sobre a utilização desses recursos e estabelecer alguns critérios. E, no meu entendimento, a subvinculação tinha ficado de fora de uma forma equivocada, porque não faria sentido nenhum você ter a vinculação dos 100% para a educação e você não ter a subvinculação. Utilizar todos os critérios, desde o artigo 60 da DCT, no inciso 12, até a própria lei, né, e você deixar de fora, ou seja, discriminar, ou seja, você ser discricionário, inclusive no lugar do próprio gestor. Dizer o seguinte, isso daqui era assim que passava a informação, era que a subvinculação ela era proibida, inclusive induzindo, em alguns momentos, o próprio Ministério Público Federal firmar alguns taques, né, em relação a isso, proibindo, né, a subvinculação, os 60%. Então, foi que nós começamos a nos aprofundarmos nesse tema específico e chegou-se, por bem, à conclusão do Tribunal de Contas, através do ministro Alto Alencar, numa medida cautelar. Depois dessas discussões, ele cita, de forma textual, as audiências da nossa comissão e pede para que suspenda
né, esses pagamentos até uma decisão final do Tribunal de Contas orientando os gestores, e foi aí quando pediu, inclusive, a oitiva do MEC através do FNDE. Estão aqui a Silvia e a Annelise também, que são representantes do FNDE, e nós temos batido muito a porta lá do FNDE, insistentemente, porque nós nos agarramos muito no FNDE, porque as próprias decisões que estavam sendo respaldadas, o próprio Ministério Público Federal estava utilizando o próprio TCU e o parecer, né, do próprio FNDE. E aqui estou divulgando para todo o Brasil, em primeira mão, nós tivemos acesso, né, a essa nota técnica do FNDE, essa nova nota técnica do FNDE, que eu considero como uma vitória, porque, claro que nós queríamos a obrigação da subvinculação. Nós queríamos, desejaríamos isso, e foi isso que nós solicitamos. Mas, para efeito político, para o que nós queremos, e aí, como nós estamos mobilizados, nós vamos conseguir, com certeza, não tenho dúvidas, fazer o apelo necessário e a gestão política para que os gestores eles possam estar fazendo a subvinculação. Então, na nota técnica, eu vou ler aqui para vocês o que é que essa nota técnica diz. Nós recebemos ontem em mãos. Todavia, em que pese o posicionamento relacionado ao não enquadramento do pagamento de abonos indenizatórios e passivos trabalhistas, não se pode ignorar a evidência de que, a julgar pelo disposto no artigo 211 da Constituição Federal, combinado também com o artigo 69, parágrafo 5º, da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, a gestão dos recursos da educação compete aos órgãos responsáveis pela educação no âmbito dos respectivos entes governamentais. Então, aqui, de forma clara, o FNDE, na sua nota técnica, diz que não há a proibição da subvinculação. Então, isso é que nós queremos deixar claro para aqueles gestores que, eventualmente, queiram ainda se escudar na nota técnica do FNDE ou criar alguma decisão de que há uma proibição. Então, aqui, eu estou passando já em primeira mão. Então, isso é uma grande vitória, porque, desde já, por exemplo, no meu estado, os 5 gestores que nós já convencemos de que a nossa tese ela prevalece quando se trata da subvinculação pelo seu respaldo técnico e pela sua fundamentação jurídica, já, pelo menos nesses municípios, né, dos mais de 40 municípios que têm esses recursos, nós já vamos conseguir começar a fazer essa gestão a partir de agora. Então, essa foi uma decisão muito importante e um divisor de águas também para todos nós. Então, aqui isso é um presente, né, que a gente anuncia no dia de hoje dessa comissão geral, já que a gente recebeu ontem essa nota técnica, e aqui agradecer também o empenho, né, de todo o FNDE, de também, de forma sensível e muito criteriosa, estudar, né, toda a discussão que nós fizemos na comissão, todo o respaldo e toda a fundamentação que nós levamos para ser levada em consideração, e foi um apelo, né, que nós fizemos, porque, da forma como estava, dava margem para o gestor, ou dava margem para que taxas ou algo nesse sentido fosse firmados pela proibição. Então, agora, não resta dúvida de forma clara que não existe essa proibição. Então, aqueles que queiram se escudar nisso estão se utilizando de má-fé, estão utilizando as instituições de má-fé. Conseguimos, depois de muita luta, depois de muita batalha, através da mobilização de todas, pôr luz nesse debate, e nós conseguimos inibir aqueles gestores que estavam querendo utilizar a falta de informação que estava havendo sobre a utilização desses precatórios para poder se escudar nisso e fazer disso uma proibição. Então, agora, para todo o Brasil, nessa comissão geral, a gente está anunciando que não há, de forma alguma, a proibição da subvinculação. Então, é com profunda gratidão e enorme alegria que eu agradeço a todos vocês, porque eu iniciei essa caminhada sozinho. Eu iniciei sozinho.
E muitas vezes, até pressionado pela classe política, e não vale a pena, eu não vou entrar no mérito nesse momento, mas de uma forma, muitas vezes, deselegante e desagradável, porque a gente está tratando de educação. E, como eu já falei em outras oportunidades, o Brasil para por conta de tudo. Quando é que nós vamos parar por conta da educação? Quando é que nós vamos saber e entender que o caminho desse país é a educação? E não se faz educação sem a valorização do magistério. Não tem como. Na discussão técnica que houve no TCU, citaram a Malala. Eu digo, a Malala teve recentemente no Brasil, aquela paquistanesa, que luta, né, pelo acesso à educação, especialmente entre mulheres. E ela era impedida, porque era mulher no seu país, de ter acesso à educação. E quando ela falou em educação, ela não falou em absolutamente nada mais do que um livro, uma caneta, um professor e uma criança para revolucionar o mundo. Então foi isso que ela falou. Ela queria ter o acesso ao professor dela, acesso ao conhecimento. Aquilo era a coisa mais valiosa que ela poderia ter acesso. E outra coisa importante que ela falou era que queriam transformar o direito dela em um crime. Então, nós não podíamos, não havia espaço, e não há espaço dentro da nossa legislação para transformarem um direito que está na Constituição e que está na lei, uma garantia que nós temos depois de muita luta, que é a valorização do magistério, que é a subvinculação de, no mínimo, de 60%, porque no Ceará, por exemplo, são 20% a mais, não é isso, Anísio? São 80% a subvinculação, que está na rede estadual, para você ter um exemplo, então, no mínimo de 20%, e estavam querendo transformar, estavam caminhando para transformar o direito que o professor, que a valorização do magistério tinha, da subvinculação dos 60% em um crime. Ou seja, se você pagar gestor, você poderia mais na frente estar sendo responsabilizado por utilizar a lei ao seu favor para respaldar a sua decisão discricionária de entender que, para se fazer educação de boa qualidade, você tinha que necessariamente passar pela valorização do magistério, como tem a subvinculação dos 60% na nossa própria Constituição e na lei. Então, foi com essa alegria que eu recebi, de forma muito contente, esses anúncios, né? Porque quando eu vi o TCU utilizando o trabalho da nossa comissão para poder embasar a sua medida cautelar, aquilo dali foi melodia, né, para os nossos ouvidos, porque quando a gente viu aquilo, a gente falou, bom, estamos sendo vistos. A nossa preocupação está sendo vista e ela é válida, tanto é que há dúvidas. E eu falei também no TCU recentemente, eu falei, na dúvida, fiquem com os professores. Vocês estão colocando esses recursos em boas mãos, e nas mãos corretas, certas, e na mão que a própria lei determina. Vocês vão chegar aqui e vocês vão conseguir fiscalizar esses recursos com a tranquilidade que vocês têm, e os 40% que tem para fazer os investimentos, se fizer eles como devem ser feitos, com critérios e com inteligência, são os suficientes. O que a gente não pode é ter creches, escolas lá, fechadas, abandonadas, né, sem você ter profissionais que possam desempenhar o seu mistério, o seu papel, como a própria, aqui citando a professora Mirna, lá da cidade de Atalaia, a Joaninha está aqui também, né, representando todos esses guerreiros, professores alagoanos, das audiências, porque eu destaco Alagoas, não sem demérito do trabalho de outros estados, mas foi porque nós chamamos a atenção desse país, não é isso? E foi lá que começou, né, toda essa mobilização que se alastrou por todo o país, e colegas, amigos do Brasil inteiro, hoje estão reunidos aqui, né, nessa comissão geral. Né, mas nós fizemos todas essas discussões, e a Mirna dizendo, eu, em sala de aula, muitas vezes, eu não sou juíza, mas muitas vezes eu fui uma juíza em defesa daquelas crianças. Eu não sou psicóloga, mas muitas vezes eu tive que ser psicóloga daquela criança. Eu não sou médica, mas muitas vezes eu tive que ser médica para cuidar daquelas crianças. Eu não sou mãe daquelas crianças, mas muitas vezes eu fui mãe daquelas crianças, e muitas professoras sabem que muitas vezes o sacerdócio se dedicar para aquelas crianças e chegar em casa
e a dedicação que tem sala de aula, muitas vezes, faltar dentro de casa, né, com as suas crianças, com as suas próprias crianças, né, pela dedicação, pelo empenho, por fazer por vocação, né, por entender que aquilo é uma missão. Então, a gente agora empunha, mais do que nunca, essa bandeira pela valorização do magistério. Você chegar em 2 audiências recentes que eu tive antes de ter uma reunião do TCU, perguntar lá na cidade de Delmiro Gouveia e na cidade de União dos Palmares qual professor tinha plano de saúde, e nenhum deles tinha plano de saúde. E você querer dizer que o professor iria enriquecer com esses recursos, no meu estado, no máximo, iria ficar 35, 30, de 10, 12 mil reais a 30, 35 reais. Uma parcela, isso é quanto um deputado ganha no mês, quanto o desembargador ganha no mês, quanto um ministro ganha no mês, fora todos os auxílios, privilégios que tem, e muitas vezes pagamentos que não têm respaldo legal, que recebem esses valores, então criam castas, categorias privilegiadas no nosso país, e o professor não tem o direito. Então, você tem o direito, de uma só vez, no final do ano, você pega aí tribunais, muitas vezes, que fazem esse rateio, que chegam a valores escandalosos no final do ano, como tem em alguns órgãos, em algumas instituições. Aí o professor não pode receber um precatório, né, em um único mês. Se a gente fizer... Que é dele, exatamente. Ou seja, o prejuízo ele já levou. O prejuízo ele pode levar. Agora, receber durante muito tempo, ele pode arcar com isso. Agora, receber esses recursos, uma parcela, não pode, não é devido. Aí cria um argumento da lei para defender o contrário. Mas para ter a boa vontade de fazer com que a lei prevaleça e que ache o caminho, o argumento, a gente vê uma certa inquietação injustificável. Então, eu, como deputado federal e coordenador da comissão, fico muito feliz, né, de estar hoje anunciando para todo o país, né, essa nota técnica. Não para por aqui, claro que nós vamos continuar vigilantes, atuantes, nos empenhando ao máximo para que a gente só para, né, quando a gente vê esses recursos chegando nas mãos de quem tem o direito de receber esses recursos, e vamos continuar preservando a nossa lei, fiscalizando o nosso orçamento e cumprindo com o nosso mistério. Então, esse é o papel, esse é o dever de um parlamentar. Então, muito obrigado a todos vocês. Vamos iniciar